Boa noite, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Andressa, prazer. Eu preciso falar umas coisas antes de começar. Primeiro, pro RH das meninas não brigar comigo. Semana que vem tem rolê, tá bom? 2h30, aqui. Aproveita que o ano tá acabando, então os rolês também estão acabando, né? Beleza. Seguinte, gente. Eu sei que o Lori orou, mas eu queria fazer uma oração breve com todo mundo, então todo mundo abaixa a cabeça. Baixa a cabeça. Senhor, eu peço que o que for dito aqui seja completamente do Teu Espírito. O Senhor sabe o temor que está no meu coração para falar essa palavra. O Senhor sabe como essa semana foi. E eu peço que os ouvidos estejam atentos, que os corações estejam abertos e que a Tua glória possa ser manifestada aqui. Amém. Aí eu queria que você, em 10 segundos, fizesse uma oração para Jesus controlar a sua bexiga e você não sair para ir no banheiro. Amém? Amém. E um último anúncio é que eu não sei quantos estavam aqui ontem. Eu não tive a oportunidade de ver a pregação da Sabrina, mas ela me contou brevemente o que ela falou. Eu sei que ela falou mal de mim, relaxa, que hoje eu que estou com o microfone. Não, mas falando sério, eu não tive a oportunidade de ver a pregação dela, mas eu sei que a pregação dela complementa a minha e a minha complementa a dela. Então, talvez coisas sejam ditas que vão ser repetidas. Eu estou avisando porque pode ser que aconteça, mas se acontecer é porque é o Espírito Santo falando com vocês e que vocês precisam ouvir, tá bom? Então, vamos começar. Eu queria que vocês abrissem em Lucas 6. Eu vou ler do 43 ao 49. Um aviso. Do versículo 47 ao 49, eu não vou falar sobre. Se vocês quiserem ver sobre, a Fran tem uma pregação maravilhosa. Dá um oi aí, Fran. Oi! A Fran tem uma pregação muito boa que ela fez no GT de maio, tá lá no canal da galera. E vocês podem ver. Eu vou só ler para contexto mesmo. Então, vamos lá. Jesus está falando com os discípulos e ele fala o seguinte: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Próximo. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Próximo. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Essa passagem ela é bem pesada, principalmente pelo versículo 46, que fala: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E é nele que eu vou focar hoje, mas eu quero voltar um pouco antes no versículo do 43 ao 45, que fala sobre árvores. E é muito... Só uma coisa, tem como diminuir essa luz aqui, que está bem forte? Obrigada. E Jesus fala que você reconhece as árvores pelos frutos. Isso é muito verdade, porque eu estava parando para pensar, eu fiquei tipo, sabe o rolê do quem veio antes, o ovo ou a galinha? Quem que recebeu o nome primeiro? Foi o figo ou foi o figueiro? Foi a uva ou foi a videira? Foi o pé de laranja-lima ou foi a laranja-lima? E isso é porque uma coisa, ela não dissocia da outra. Quando você fala na árvore, você pensa na fruta. Você fala da fruta, você pensa na árvore. E é muito interessante que Jesus tenha usado essa alegoria, porque aí aqui todo mundo está no ensino médio, eu espero que saiba disso, mas vamos lá, biologia, aula de biologia. Eu precisava estar com aquele microfone do Lori que usa aqui, para me sentir professora, tá ligado? Então vamos lá, biologia. Para que serve o fruto da árvore? Para atrair um animal. O animal vai até o fruto, ele come aquele fruto, ele come a semente, aí dá uns dias, né, umas horas, sei lá, ele vai um pouco mais distante, ele faz as necessidades dele, e aquela semente ela é plantada no chão e germina uma outra árvore igual àquela. Então é muito interessante que Jesus tenha usado essa ideia da árvore e da semente. Por quê? Porque o nosso fruto
ele tem capacidade de gerar uma árvore igualzinha a nós. Na semente tem todas as informações que precisa para gerar uma árvore igual. E Jesus complementa isso falando, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E um exemplo, eu não sei se eu dei esse exemplo da última vez, mas um exemplo muito tosco que eu tenho com relação a isso é que quando eu era menor, eu gostava muito de Jurassic Park. A gente me viciou nos filmes e eu só assistia Jurassic Park. E aí chegou um dia que eu sonhei que eu estava num parque e aí os dinossauros começaram a correr atrás de mim e aí eu vi, opa, deu, não dá mais isso daqui. E isso é para ilustrar aqui o quê? A nossa mente, ela está cheia de alguma coisa. E a gente que controla aquilo que vem dentro dela. E os nossos frutos, eles vão espelhar isso. Eu, quando estava no ensino médio, eu gostava muito de ler livro de romance. E não é livro de romance bom, é livro de romance tipo nível sessão da tarde, assim. E aí, o que aquilo encheu a minha mente do quê? Encheu a minha mente de tipo, não, a primeira pessoa que eu encontrar vai ser o amor da minha vida e vai dar tudo certo e a gente vai ser incrível junto e não sei o quê. Só que, na real, o que isso acontece é que a primeira pessoa que você encontrar pode ser a pessoa muito errada para você e pode te levar para um péssimo caminho. Mas é daquilo que a sua mente está cheia. Se você passa o dia todo vendo vídeo do YouTube de um youtuber que fala palavrão, quando você bater o dedo na quina do teclado, o que você vai pensar? Você não vai pensar, glória a Deus, em tudo dai graças. Não, você vai pensar um palavrão. E é aquilo que vai sair de dentro de você. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque todo mundo aqui, eu posso falar isso com muita tranquilidade, todo mundo aqui é exemplo para alguém. E o exemplo que você está dando pode fazer aquela pessoa se tornar como você. Porque você está sendo uma semente na vida dela. Só que aí depende de você, se você vai ser uma semente boa ou se você vai ser uma semente ruim. E aí, eu pensei em 2 exemplos para dar para vocês de uma pessoa que foi um bom fruto, foi uma boa semente, e uma que foi um péssimo fruto, e uma péssima semente. O primeiro é Davi. Já estão cansados de me ouvir falar sobre Davi, mas é porque a Bíblia é muito clara com relação a Davi. Ela fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. O que isso significa? Eu ia usar o Rogerinho e a Dani, mas eles não estão aqui, então eu vou usar a Marcelina e a Cláudia. Marcelino, quantos anos você está casado com a Cláudia? 20 anos. Você conhece a Cláudia, conhece o coração dela, você sabe como agradar ela, né? Por quê? Porque você conhece ela, porque você passou tempo com ela. A mesma coisa Davi. Davi passou tempo com Deus, ele conhece a Deus, ele sabe como agradar a Deus. E Davi, ele cometeu muitos erros. Só que a gente vê uma coisa que ele sempre faz. Ele sempre volta para a rota que Deus deu para ele. E aí, um contra-exemplo disso é o rei Acabe. Eu não sei se vocês conhecem a história dele, então eu vou contar brevemente aqui. Em 1 Reis 21 está escrito, para quem quiser depois ler. Mas Acabe, ele estava lá, ele tinha um palácio suave, e do lado do palácio dele tinha um homem que tinha uma vinha. Ele tinha um terreno com um monte de videira lá. E aí Acabe olhou para aquele terreno e ficou, fazer uma hortinha, comer uns alface, eu quero. E aí ele chegou para Nabote e falou, Nabote, eu quero a sua vinha, eu quero isso aí que você tem. E Nabote se recusou a vender para ele, porque aquela era a herança que os pais dele tinham deixado para ele. Ele falou, não vou vender essa vinha para você, desculpa aí, não vai rolar. E aí a reação de Acabe, eu sei que é a segunda vez que eu pego o microfone e é a segunda vez que eu vou falar de Shrek, mas é que cabe perfeitamente, calma, fiquem comigo. Pensa, é que como eu imagino a cena, pensa no Lord Farquaad. Um cara chato, um cara que não consegue o que ele quer e ele vai sentar e ele vai chorar. E é isso que Acabe faz. Ele vai para casa, ele senta, ele chora, ele não come. E a esposa dele olha aquilo e fala, não, meu querido, relaxa que a mãe tá onda e tá suave, vai estar de boas. Eu vou pegar essa vinha para você. E ela bola um plano para matar Nabote e pegar a vinha dele. E ela consegue. Ela bola lá um plano, ela pega 2 pessoas que são de má índole, eles acusam Nabote, a população mata Nabote, pronto, suave, problema resolvido. E aí Acabe vai e faz o quê? Toma a vinha para ele. E eu estava pensando nessa passagem, e é muito engraçado, porque é muito parecido com a história de Davi e Batseba. Davi e Batseba, aconteceu a mesma coisa. Davi matou o esposo de Batseba para poder ter um caso com ela. Só que, quando a gente vê a descrição de Acabe na Bíblia, abre aí, por favor, em 1 Reis 21, do 25 ao 26. Alô. Oi. Oi, tá. 1 Reis... Ai, obrigada.
Estamos calmos? Foi? Tá bom, beleza. Quando a Bíblia fala de Davi, ela fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus, certo? Ele errou assim como Acabe. Mas Davi, ele voltou de volta ao plano. O Salmo 51 é todo dele se arrependendo de tudo aquilo que aconteceu e ele volta ao plano do Senhor para a vida dele. Acabe, a descrição dele é a seguinte: não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor como Acabe. Influenciado por sua esposa Jezabel, sua prática mais repugnante foi adorar ídolos como haviam feito os amorreus, povo que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Imagina você acabar a sua vida e aí alguém for escrever sobre você e falar que não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E aí eu fiquei, tá bom, mano, mas qual que é a diferença, então, entre Davi e Acabe? Qual que é a diferença entre Davi e Acabe? E quando eu li essa história, eu lembrei de Provérbios 1:22. Aí agora é aquele das versões, França. O que acontece, gente? Provérbios 1:22 está escrito o seguinte: até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Eu fiquei, legal, beleza, dá para entender o versículo, mas o que isso tem a ver com Acabe? E aí eu fui pesquisar em outra versão. Eu não sei se tem aí a Nova Almeida, não? A Nova Almeida está escrito assim: até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade. Na NTLH está escrito: gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? E a Almeida Revista está escrito: até quando, ó nécios, amarei a necessidade. Eu falei, bom, legal. Cada versão está falando uma coisa diferente, nenhuma concorda com nenhuma, eu vou desistir, a Bíblia não faz sentido. Não. Aí a gente vai para o original. Não sei falar hebraico, então não sei falar hebraico, mas o Google sabe. E aí eu fui pegar a palavra no original lá no Google, e a palavra original, ela traduz como simples, uma pessoa simples. Só que no nosso linguajar aqui, se você conhece uma pessoa super famosa, e aí você vai conversar com ela, e ela é super gente fina, você fala, nossa, mano, esse cara é muito simples, esse cara é muito legal. E é uma coisa boa, só que na Bíblia não. Uma pessoa simples é uma pessoa que ela é tão mente aberta que ela vai onde qualquer um falar. E é um exemplo bem besta, mas pensa nos Minions, tipo, banana, 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 maçã, 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 maçã. É isso, é isso. É uma pessoa que qualquer coisa que você falar, ela vai estar tipo, concordo, beleza, amém, é isso daí. E o rei Acabe, ele foi simples. Ele foi simples. Ele foi uma pessoa tão pouco enraizada nas crenças dele, naquilo que ele tinha, naquilo que... Pô, mano, o cara era rei de Israel, ele tem todo um histórico de reis que adoraram ao Senhor, de reis que serviram ao Senhor, mas ele se apegou tão pouco a isso que ele se vendeu e escolheu fazer aquilo que era errado aos olhos do Senhor. E, infelizmente, muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente se vende. Ou, se a gente não se vende, a gente compactua com as ações do nosso amigo que está se vendendo. E a gente passa a mão na cabeça dele e fala, não, tá tudo bem, é isso daí, é isso daí. E aí, com tudo isso em mente, eu queria entrar com vocês no tema, de fato, que é o versículo 46. Você pode deixar ele aqui? Lucas 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E eu acho que a parte mais importante desse versículo, e a mensagem principal que eu quero trazer para vocês, é que a gente não pode falar as coisas, e principalmente para Deus, sem pensar aquilo que a gente está falando. Quem cresceu na igreja, normalmente já tem o linguajar, já tem os palavreados e tá no modo avião ali, você só vai e você só fala. Só que o que significa você chamar o Senhor de Senhor? E aí eu estava pensando sobre isso, e um dia eu estava voltando para casa da igreja, e aí eu entendi uma coisa. Assim, é que foi num momento meio inoportuno, porque eu estava dirigindo de volta, e eu sou recém-habilitada, gente, então é um pouco perigoso, assim. E o Espírito Santo decidiu, nesse momento, me dar uma revelação de uma coisa que todo mundo já sabe, mas... né? E eu comecei a chorar e tal, eu fiquei, meu Deus do céu, eu vou ter esse carro, mas amém. O que eu entendi? A gente se relaciona com uma pessoa da Trindade, então Jesus, Deus e Espírito Santo, de 4 maneiras principais. A primeira é como nosso Salvador. A gente cantou aqui um monte de música que chamou Jesus de Salvador.
E o que isso quer dizer? O que significa falar que Jesus é nosso Salvador? Significa falar que ele nos livrou da condenação eterna através do sacrifício de Jesus. E como a gente está pregando, vamos usar a Bíblia, Atos 4:12. Fala o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Beleza. Então, Jesus é nosso Salvador. Que mais? Deus é nosso Pai. O que Deus faz como Pai? Abre em Provérbios 3, do 11 ao 12, por favor, Fran. Como nosso Pai, ele disciplina a gente com amor e nos instrui. Em Provérbios 3, do 11 ao 12, fala assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, constantemente o Pai está nos disciplinando, o Pai está nos trazendo de volta para a rota, e Ele faz isso porque Ele ama a gente. Beleza, então, foi em Salvador, foi Pai, como amigo. E foi muito interessante, porque eu tive a oportunidade recente de fazer um estudo sobre como Deus é nosso amigo, e como Jesus é nosso amigo. E é uma coisa tão profunda, gente, que... Ok, amém. Deu outro dia de falar disso. João 15, do 13 ao 15, por favor, Fran. Está escrito assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Como amigo, Jesus compartilha com a gente aquilo que o Pai entregou para a gente. E Ele está presente não só agora, não só amanhã, mas até o fim da eternidade, porque é o que Ele promete. E eu acredito que a palavra dele é verdade. E por último, em quarto lugar, como nosso Salvador, como nosso Pai, como nosso amigo e como nosso Senhor. E é sobre isso que eu queria focar com vocês no resto da pregação. E eu estava pensando, como que eu vou elaborar isso? Como é que você explica o senhorio de Deus? Eu não estava entendendo o senhorio de Deus. E eu apanhei muito essa semana entendendo, e agora vocês vão apanhar junto comigo, porque é isso que é corpo. Amém. Amém. Abre em Filipenses 2:9. Eu vou ler rapidinho Mateus 28:18, que fala também sobre o senhorio de Jesus. E está escrito assim: Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E em Filipenses está escrito assim: por isso, falando de Jesus, né? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então, vamos lá. O que significa ser Senhor? Porque a gente está acostumado a tratar os outros de Senhor. Eu vejo uma pessoa mais velha, eu falo, não, o Senhor quer alguma coisa? O Senhor precisa de alguma coisa? O que você está querendo dizer com isso? Você está se colocando em submissão àquela pessoa. O que você precisar, eu estou aqui para você. Só que no dia a dia, vamos lá, eu chego para alguém, eu conheço alguém e chamo ele de senhor e tal, mas se é um idoso e ele pede para eu lavar a dentadura dele, eu muito provavelmente não vou lavar, vou dar uma desculpa e vou sair. Eu estou honrando ele, não estou, isso é pecado, tá, gente? Mas é a verdade, é a verdade. Eu não vou estar honrando ele. Só que a palavra Senhor, quando dirigida a Deus, ela não pode ter esse mesmo significado. Por quê? Se você pegar, de novo, Google, maravilhosa ferramenta de montagem de pregação. O que significa Senhor? Significa proprietário de algo. Se a gente está falando que Jesus é nosso Senhor, o que a gente está falando? Que Ele é nosso proprietário, nosso dono, nosso proprietário. E quando a gente chama alguém de Senhor, significa que nós somos servos. E a relação de Senhor e servo, ela não é um contrato. Porque um contrato, você... eu não quero isso daqui, eu vou querer isso aqui, eu quero 10% a mais disso. Isso não é um contrato. Senhor e servo é uma aliança. Uma aliança, ela é feita sem que os termos possam ser discutidos. É aquilo, você quer, você aceita. Você não quer e você não aceita. E quando a gente aceitou a Jesus como nosso Senhor e Salvador, todos os termos estavam muito claros. Todos os termos estavam muito claros. Aonde que estava claro? É na Bíblia. Você tem a Bíblia? Você tem a Bíblia. Você tem até acesso a todos os termos dessa aliança que você tem com Jesus. E
E aí, quando eu falo que Jesus é o proprietário da minha vida, e isso é muito sério, porque a gente faz muito isso. Quando a gente fala que Jesus é proprietário da nossa vida, ele é dono integral, 24 horas. Ele não aluga a sua vida. Ele não aluga de fim de semana ou quando você está na igreja. Ele não aluga quando você está no acampamento. E ele não aluga quando ele, por misericórdia dele, decide que você pode entregar uma palavra para alguém. Ele é dono da sua vida. Dono integral. Vamos. Então, quando a gente chama Jesus de nosso Senhor, nós estamos aceitando que Ele e que a sua palavra sejam os nossos guias. O Lori falou que semana que vem a gente vai ter batismo, certo? O que é o batismo? É você declarar na frente de todo mundo ali que Jesus é seu Senhor e Salvador. E o que você está falando? Que Ele e a palavra dEle vão ser os guias que você precisa. Se Ele e a palavra dEle vão ser os guias, você não pode mais se encaixar em Provérbios 1:22. Porque você não é mais uma pessoa simples. Você tem um guia, você tem um caminho a ser seguido e você tem um dono, que é quem? Que é Jesus. Nós, a partir do momento que Jesus é proprietário da nossa vida, a gente não tem o direito de se vender como Acabe se vendeu. A gente não pode se vender para princípios, para ideais, para qualquer coisa que você for pensar. A gente não pode se vender. E a gente faz muito isso. A gente se vende, às vezes, que nem Esaú se vendeu por um prato de lentilha. Você apoia causas porque seus amigos estão apoiando. Você apoia movimentos porque seus amigos estão apoiando. E aí você vai e você está lá e você está bem. Só que você esquece que você não é seu mais. As suas decisões não são suas. Elas pertencem a Jesus, porque você entregou sua vida para Ele. Normalmente, o que pelo menos deveria acontecer eu tenho a minha identidade formada, eu tenho os meus princípios formados, e eu vou escolher uma causa a partir disso. Só que o que eu tenho visto muito acontecer é a gente escolhe uma causa, a gente escolhe um movimento, e a gente deixa esse movimento formar a nossa identidade. Isso eu estou falando, isso me veio agora, mas eu estou falando de dentro e fora de igreja. Às vezes você encontrou um movimento que pode ser até cristão, e você entra no movimento, só que a sua identidade não está em Cristo, a sua identidade está naquele movimento. Você entra no movimento do mundo, só que a sua identidade você não sabe qual é. Sei lá, eu vou entrar aqui nos laranjinhas. Eu sou laranjinha, beleza. Quem você é além dos laranjinhas? Eu sou laranjinha. E é isso, e acabou. E eu estou falando de qualquer coisa, gente, de qualquer coisa. Então a gente não tem mais o direito de fazer isso. Por quê? Porque eu primeiro preciso entender quem eu sou em Cristo, aquele que é meu dono, aquele que é meu Senhor, para depois escolher a causa que Ele apoia, para depois escolher o princípio que Ele apoia e apoiar aquilo. E aí eu queria fazer um adendo e uma lição de casa para vocês. Eu queria que vocês parassem e pensassem em absolutamente todas as coisas que vocês apoiam, tudo. Seja político, seja religioso, seja, sei lá, a ração do seu cachorro, tudo que você apoia. Eu quero que vocês achem base para isso. E não é base tipo, em 2015 eu ouvi um pastor falar sobre isso e apoiou. Não, eu quero base bíblica. Eu quero que vocês achem versículos que apoiem aquilo que vocês estão falando. Que apoiem aquilo que vocês estão falando, porque a Bíblia é tudo. A Bíblia é a palavra do Senhor. Se você não tem base na Bíblia, você está fazendo o que da sua vida? O que você está apoiando? Então, por favor, façam isso. E se precisarem de ajuda, tem um monte de gente aqui que está mais do que disposto a ajudar vocês. Eu apoio tal coisa, mas eu queria entender por que eu apoio tal coisa. Então, vamos lá. Vamos entender na Bíblia por que você pode ou não pode apoiar. Amém. E a nossa vida, e agora é para o corte do hub, assim, a nossa vida é uma caminhada. Poética. Poética. A nossa vida, ela é uma caminhada. Por quê? É que eu não entendo de caminhada, eu não faço muito esporte ao ar livre. Como vocês podem ver pelo meu bronzeado. Mas quando a gente vai... O que eu sei é que quando a gente vai comprar uma bússola, para a bússola funcionar, ela precisa apontar para o norte. Como cristãos, qual que é o nosso norte? Jesus! Olha só, é Jesus. Então, se a gente está usando qualquer Bíblia para nos apoiar, para nos guiar, para nos direcionar, que não aponte para Jesus, ela está certa? Ela vai nos levar para o caminho certo? Não. Então, se a sua bússola está sendo o amor, você não está caminhando em direção a Jesus.
Se a sua bússola está sendo ódio, você não está caminhando em direção a Jesus. Se a sua bússola está sendo você mesmo, eu quero me fazer feliz, você não está andando em direção a Jesus. E aí o seu amor, o seu ódio, você mesmo, o que é que você esteja usando para se guiar? Aquilo vira o seu Senhor. E Jesus não é mais o seu Senhor. Então você não pode falar que Ele é o seu Senhor. E quando eu li essa palavra de Lucas, eu achei um versículo muito parecido, que está em Malaquias 1:6. Você pode abrir para mim, Fran? Em Malaquias está escrito o seguinte: o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o seu senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Para dar um pouco de contexto no livro de Malaquias, é basicamente assim. O Senhor fala, vocês estão fazendo isso, isso e isso de errado. Aí o povo fica tipo, não é bem assim, mas era bem assim. E aí Jesus fala, não, vocês estão fazendo isso e isso de errado. Aí o povo, não era bem assim. E era bem assim. E é o livro todo isso. Eu recomendo muito vocês leiam o livro de Malaquias e estudarem, porque é show de bola. Mas, enfim. Quando eu estava lendo isso, eu entendi mais uma coisa. Que quando a gente chama Deus de Pai, de Senhor, vem com responsabilidade. Não é uma coisa que você fala para qualquer um. Não é uma coisa que você fala sem imaginar que tem... Não, eu falei, chamei de Senhor, mas não significou nada. Não, significa. E aqui é muito claro o que significa. São 3 coisas. É honra, temor e obediência. Se você vai chamar Jesus de seu Senhor, você precisa honrar, temer e obedecer a Ele. E eu queria falar um pouco sobre cada um desses 3. Por favor, Provérbios 29:13. Em Provérbios, é bem leve o que ele fala. Fala assim, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. O que a gente aprende disso aqui? A gente aprende principalmente no momento do louvor. Não adianta a gente repetir as letras que a gente está cantando no louvor e exaltar a nossa boca quando o nosso coração não está em Deus, quando o nosso coração não está em Jesus, quando aquilo que você está cantando, você está cantando da boca para fora. E, gente, eu não sou a primeira pessoa a falar isso aqui esse ano. Isso tem... Sério, quem está próximo de mim essa semana viu o quanto que eu apanhei com essa palavra. E eu acho que a gente tem muito a aprender. A gente não pode desperdiçar o momento do louvor só cantando, porque eu gosto dessa música e o ritmo é legal e fala grato a Deus e eu vou louvar, só que eu não sou grato a Deus no meu coração. É isso que esse versículo está falando. O seu coração está longe de mim. Eu me derramar aqui no louvor, eu ajoelhar, eu fazer o que eu possa fazer. As pessoas podem ficar tipo, nossa, essa pessoa que está cheia do Espírito Santo, essa pessoa busca Deus, essa pessoa é amiga de Deus, mas de que vale isso? Se o Senhor não está se agradando, do que vale isso? Do que vale eu estar me ajoelhando? Se é da boca para fora, se o meu coração não está ali. Eu não estou falando que você não pode se ajoelhar, que você não pode cantar, que você pode. Mas isso cada um tem que avaliar o seu coração. E se Deus colocou esse versículo na minha pregação, porque, gente, foi Deus. Todas as referências aqui foi o Senhor que trouxe. É porque a gente precisa tratar isso. A gente precisa tratar isso no nosso coração. E eu vou me incluir nisso também. O Salmo 50 fala que um coração grato honra ao Senhor. Muita gente tem muito problema para lidar com gratidão, de reconhecer as coisas que Deus tem feito na sua vida. Para e pensa as coisas que o Senhor colocou na sua vida. Às vezes você sempre teve uma boa vida financeira, mas você reconhece isso ao Senhor? Você reconhece que isso foi Deus que deu na sua mão? Foi Deus que deu para os seus pais? Um coração grato honra ao Senhor. Eu quero passar para falar de temor. Já deixa, por favor, Jó 28. Aí. O Rui falou sobre temor na pregação que ele fez na conferência. O temor, ele não é um terror desconfiado de Deus, onde você tem medo de Deus. Não. O temor, no temor de Deus está a sabedoria. Temer a Deus é isso que fala em Jó 28 e fala em Provérbios 1:7. E Jó 28 é um capítulo muito bonito, porque ele fala dos homens, dos mineradores, que procuram as pedras preciosas. Eles podem ir até o fundo,
o fundo do mar e eles não vão encontrar sabedoria. Mas a sabedoria nos leva a temer o Senhor. Temer o Senhor é o quê? É ter reverência diante da presença de Deus. O temor, ele é uma resposta à nossa fé e ao reconhecimento de que Deus não só é santo, mas ele é um santo criador, um santo salvador e um santo juiz. Temer a Deus não nos afasta dele, mas nos faz crescer mais em fé, e essa fé é no Senhor. O Salmo 134, você pode deixar aí, por favor? Eu não vou ler ele, mas ele fala que a compreensão da misericórdia de Deus e do perdão pelos nossos pecados, através da graça de Deus, nos faz crescer mais nele. Temer a Deus é você conhecer o Senhor, porque quando você conhece ele, você teme ele. Porque não tem como você ver a graça dele, a soberania dele, o justo juízo dele e não temer ele, e não reverenciar ele. Quando a gente está aqui, a gente está se colocando diante da presença de Deus. Claro que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele está em todo lugar. Mas aqui a gente está buscando a presença de Deus. E eu vou buscar a presença de Deus sentado assim no meu lugar. Eu vou buscar a presença de Deus fazendo trança no meu amigo durante o louvor. Eu vou buscar a presença de Deus jogando videogame no meu celular. Eu não vou. Eu não vou. A gente precisa aprender a temer o Senhor como ele merece ser temido. Eu não vou ler tudo porque é muita coisa, mas Deuteronômio 5, 22 ao 27. É a passagem onde Deus dá os 10 mandamentos para Moisés, e ele desce do monte, e aí o povo vai de encontro com ele. E o povo, eles ouviram a voz de Deus, eles viram tudo o que aconteceu, e eles ficam amedrontados. Eles falam o seguinte: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com um homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Esse grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, do Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós o ouvimos, e sobreviveu. Quem sobreviveu ouvia a voz de Deus. Esse temor pela presença de Deus era o que o povo tinha, que eles não tinham coragem de chegar perto. A gente muitas vezes trata a presença de Deus como se não fosse nada, como se fosse algo qualquer, como se fosse domingo. Não, é domingo, eu vou vir aqui. E foi o que o Pepe falou, a gente vem pela emoção, a gente não vem pela presença manifesta do Senhor. E o mais engraçado dessa passagem é que depois Deus responde Moisés falando o seguinte: eu ouvi o que esse povo disse a vocês, e eles têm razão em tudo o que eles disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Deus se agrada de ser temido, porque ser temido é reconhecer a onipotência dele. Eu ouvi um pastor falando sobre isso, ele falou o seguinte: imagina o maior vulcão que você já viu. Eu nunca vi vulcão, mas já vi vídeo. Imagina o maior vulcão que você já viu. Eu não tenho vontade de ver o vulcão de perto, porque eu acho que se eu ver um de perto eu vou morrer. Eu vou sentir que eu vou morrer. Pensa na coisa mais poderosa que você já viu, uma bomba atômica. Uma bomba atômica foi... Eu também nunca vi uma bomba atômica. Graças a Deus. Mas a bomba atômica, ela foi criada a partir da ciência. A ciência, ela vem do Senhor. Então, pensa só. O Senhor é mais poderoso que a bomba atômica. O Senhor, ele é mais poderoso que o vulcão. E a gente trata a presença dele como se não fosse nada. É isso que é temer ao Senhor. Em Êxodo 20... fala que o temor de Deus, ele nos leva a fugir do pecado, porque o Senhor se ira com o pecado. Em Deuteronômio 6, a gente aprende que o temor de Deus, ele é expressado através do conhecimento e cumprimento das ordens dadas pelo Senhor. Quando a gente conhece a Deus, a gente teme a Ele, e se a gente teme a Ele, a gente vai cumprir aquilo que Ele está falando. Eu vou pular o resto, porque não vai dar tempo, mas amém. Vamos passar para a obediência. Tem mais coisa para falar, gente. Aí, mas depois, quem quiser, eu passo o esboço. Amém. Mas só para resumir. Temor é a gente entender dentro da nossa capacidade super limitada, porque a gente é
finito e Deus é infinito, mas é dentro da nossa capacidade de entender quem é Deus e aquilo que Ele pode fazer. Obediência. Todo mundo aqui sabe o que é obediência, né? Eu sei que vocês sabem porque quando vocês desobedecem, você fica com aquela culpa, assim. E, tipo, e é muito engraçado, que eu lembro de uma vez que aconteceu um episódio, não vou falar com quem que foi, porque não interessa, mas... não interessa, não. Já abre João 15, por favor, 12 ou 14. A pessoa ela fez uma coisa de errada, e aí passou um adulto. O adulto não viu o que aconteceu, mas o adulto passou. Aí a pessoa já veio pedir desculpa, e ficou tipo, não, desculpa por eu ter feito isso, não sei o quê. Aí o adulto respondeu, é bom que você não faça de novo. E saiu. E depois o adulto veio me contar que ele não fazia ideia do que a criança tinha feito. Mas ela pediu desculpa. Por quê? Porque ela sabia que ela tinha, talvez não desobedecido o adulto, mas desobedecido ao mandamento que Deus deu. E em João 15, 12 ao 14 está escrito o seguinte: o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. E essa passagem é muito legal, porque ela me confundiu por muito tempo. Porque Jesus começa falando, amem-se uns aos outros. E aí ele mostra para ele como a gente tem que amar um ao outro. Só que parece que ele corta o assunto e fala, mas vocês vão ser os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. O que isso tem a ver? Tipo, de uma coisa tem a ver com a outra. O que Jesus estava querendo dizer? A amizade, ela é uma via de mão dupla, certo? Certo. Jesus, ele nos mostra a maior forma de amor, que é o que? Morrer pelos nossos pecados e nos salvar da condenação eterna. Quando ele faz isso, ele está mostrando para a gente que a gente é digno da confiança dele. A minha mãe, eu vou dar o exemplo da minha mãe. Ela não é muito de falar para eu não fazer as coisas. Ela é geralmente muito de boas, assim. Só que teve um dia que, eu estava pronta para sair. E eu não ia fazer nada demais. Eu ia para a igreja. Minha mãe é crente. Ela não vou usar de minha mãe é crente. E ela falou assim, hoje você não vai. Eu, tá bom. Eu achei muito estranho. Mas eu falei, tá bom, mãe. Mas por que eu falei, tá bom, mãe? Porque anos de convivência com ela me ensinaram que ela me ama. E que ela é digna da minha confiança. E se ela falou que não era para eu ir, não era para eu ir. E depois eu descobri que realmente não era para eu ir. Mas a confiança que eu tenho na minha mãe me fez obedecer aquilo que ela está falando. E é isso que Jesus ensina. Ele morreu por você. Ele morreu por você. E ele ressuscitou para que você pudesse ter vida. Ele não é digno da sua confiança? Se ele não é digno da sua confiança, você não vai acreditar que ele sabe aquilo que é melhor para você? Então, quando ele fala não faz isso, não é para você fazer. Por quê? Porque ele sabe o que é melhor para você. O amor e a obediência, eles andam juntos. Você não tem como amar alguém e desobedecer ele. E é isso que Jesus nos ensina nessa passagem. E para terminar sobre a obediência, Salmos 50, do 16 ao 17. Obrigada. Mas ao ímpio, Deus diz, que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Aí o 23, por favor, Fran. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. O Salmo 50, ele é muito direto. Ele é muito de Jesus, amado, ele é muito direto. De nada adianta você conhecer e você falar das Escrituras se você não está cumprindo elas. De nada adianta, só o Senhor sabe o meu coração. Vocês não sabem o que eu fiz durante a semana. O que adianta eu estar aqui falando para vocês? Não, porque a Bíblia fala isso, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala isso, e eu não cumpri elas. Aqui está falando muito claramente que Deus não se agrada disso. E que se eu estou fazendo isso, depois eu que vou ter que me resolver com Deus. Então, de nada adianta você pregar para o seu amigo e depois vai e não faz aquilo. E eu falo isso, gente, com experiência própria. Eu, por anos, convivi com os meus amigos. A gente entrava às 7 horas da manhã, a gente saía às 5 horas da tarde da escola. E eu pregava uma coisa, mas eu não vivia aquela coisa. E hoje que eu vivo, eu me arrependo profundamente de não ter vivido aquilo naquela época. Porque a imagem que eles guardaram do Evangelho é aquela lá. Não é essa que eu estou vivendo hoje. E para
reverter essa imagem que eles têm hoje, está dando um trabalhão. Porque eu não vivia. E não viver aquilo que você prega é desobediência ao Senhor. A obediência a Deus, ela traz para a gente revelação da salvação. É isso, 23, por favor, de novo. É isso que o versículo 23 fala. Quem me oferece sua gratidão como um sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Todo mundo sabe que é salvo. Tipo, a gente tem essa ciência. Mas quando Deus revela essa ciência para você, é uma coisa... Meu, você não tem como se sentir mais amado do que isso. Você não tem como se sentir mais amado. E para encerrar aqui, o amor e a reverência a Deus, eles resultam em precisar buscar mais dele. E não é buscar mais de Deus pensando que Deus pode me colocar aqui em cima, pensando que Deus pode me dar dom, pensando que Deus pode me dar dinheiro, que Deus pode me dar amigo, mas a revelação de Deus, ter amor e ter reverência a Deus nos faz buscar mais quem Ele é, porque você precisa conhecer a Ele, você precisa ver aquilo que Ele pode fazer, não na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Você quer conhecer Ele por completo. Pensa na pessoa que você mais ama, você não quer conhecer essa pessoa por completo. É isso, é você querer o tempo todo estar com Deus, querer que 1 minuto a mais, Senhor, me deixa estar 1 minuto a mais aqui, para poder conhecer um pouco mais o Senhor. Em Jeremias 29:13 fala, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O oposto da honra, do temor e da obediência ao Senhor é o desprezo. Muitas vezes a gente despreza aquilo. Quando a gente não honra, quando a gente não teme, quando a gente não obedece, a gente está desprezando aquilo que Deus está falando, a gente está desprezando aquilo que Deus é. E a Bíblia tem inúmeros exemplos de pessoas que desprezaram aquilo que Deus fez, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus ordenou, e não acabou bem para nenhum deles. Eu já posso falar, um spoiler para quem não lê a Bíblia, não termina bem. Não termina bem. Então, a busca pelo Senhor, a gente faz ela com o coração quebrantado. E a gente tem que aproveitar toda a oportunidade. Aproveita o momento do culto. Aproveita o momento do culto. Se você não conhece, se você não conhece da palavra, aproveita do momento do culto para ouvir da palavra, para conhecer da palavra. Se você já leu a Bíblia toda, você tem mais para conhecer. Se você já louvou a Deus o dia todo, aproveita a noite para louvar o Senhor também. A Bíblia fala constantemente da gente estar em constante adoração e oração ao Senhor. Isso vale principalmente para o momento do culto, que é onde a gente se junta para poder fazer isso em comunhão com os nossos irmãos. E a gente não faz. E a gente ignora esse momento, a gente fica levantando para ir no banheiro, a gente fica levantando para fazer qualquer coisa. Foca no Senhor. Não foca no seu amigo. Esquece que seu amigo está do seu lado. Esquece a existência dele. Eu amo você, mas eu converso com você na hora que o culto acabar. A busca pelo Senhor, ela se faz com o coração quebrantado. E se você tem dificuldade de entender o que é um coração quebrantado, se você quer viver isso, se você vê gente que você respeita vivendo isso, se você quer viver e você não sabe como, busca alguém mais velho, busca um irmão. Gente, não saber como não é uma desculpa, porque tem muita gente aqui disponível para ajudar. Tem muita gente aqui disponível para ajudar e eu tenho absoluta certeza que nenhum deles vai dar as costas para você. Se você falar, olha, eu preciso de ajuda para orar, não estou conseguindo orar, me ajuda a orar. A pessoa vai te ajudar a orar. Olha, me ensina a louvar o Senhor. A pessoa vai fazer o que ela pode. Às vezes ela não sabe tudo, mas ela vai buscar no Senhor direcionamento para fazer aquilo. E o último versículo que eu queria ler é Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O culto que a gente presta a Deus, ele é racional e ele é de diário. O culto não é de domingo à noite. Aqui de domingo à noite a gente se junta para cultuar a Deus juntos, em comunhão. Mas o culto a Deus, ele é racional e ele é diário. Por que ele é diário? Porque Jesus é proprietário da sua vida. Você está o tempo todo com Ele, então você está o tempo todo louvando a Ele, buscando a Ele. Você se torna um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto, ele não é emocional. O culto, ele é racional. Aqui fala, esse é o culto racional a Deus. Eu não posso, foi a pregação do PP. Eu não posso
buscar Deus na emoção. Eu não posso buscar Deus pelo choro que eu tô entalada e eu quero chorar. Você quer chorar na presença de Deus? Chora na presença de Deus, não tem mal nenhum nisso. Mas o que você não pode esperar é construir um relacionamento com o Senhor só vindo chorar suas pitangas. É um culto racional, gente. É você buscar entender quem Deus é. Por isso que a palavra é tão importante. Porque senão a gente deixava a palavra para lá e só ficava louvando o tempo todo. Mas os louvores que a gente canta, eles têm base na Bíblia. Porque ela revela a presença, ela revela Deus. Ela aponta para Jesus. E eu vou falar aqui o que o Lori falou, que a Sabrina falou ontem. Todo dia eu tenho que reconfirmar o senhorio de Deus na minha vida, o senhorio de Jesus na minha vida. E eu tenho que fazer isso de maneira sóbria. É eu levantar todo dia sem ouvir música nenhuma e falar: Senhor, bom dia. O Senhor continua como Senhor da minha vida. Eu quero continuar cumprindo essa aliança que o Senhor fez comigo. Então é todos os dias eu escolho chamar Jesus de meu Senhor. Todo dia eu tomo essa decisão e eu preciso honrar ela. Eu preciso honrar ela, honrando, temendo e obedecendo a Jesus. Porque se eu não faço isso, eu não tenho o direito de chamar Jesus de meu Senhor. Eu queria que todo mundo ficasse de pé. Antes eu só preciso perguntar se alguém aqui não aceitou Jesus como Senhor e Salvador e tem o desejo de fazer isso. Alguém? Amém. Então eu queria que vocês tirassem um tempo, todo mundo fechasse o olho e pensasse nas nossas atitudes, nas suas atitudes. Não esquece a atitude do outro, porque a do outro ele que se resolve com Deus. Pensa nas suas atitudes, em como você tem buscado ao Senhor, o culto que você tem prestado ao Senhor aqui e fora daqui. Pensa se você está honrando a Deus, se você está temendo a Deus, se você está obedecendo a Deus. Antes dos meninos cantarem, eu vou pedir para eles darem uma segurada. Eu não posso fazer essa oração, porque essa oração é você que tem que fazer. É você que tem que fazer, aceitando novamente, porque de novo é todo dia, aceitando no dia de hoje, e amanhã você vai fazer essa oração de novo, aceitando o senhorio de Jesus na sua vida. Eu quero que você faça essa oração. Se você sente que está pesado para você, levanta sua mão e alguém vai até lá. Mas no momento eu quero que você faça essa oração. E aí quando eles começarem a cantar, a gente canta junto, declarando isso, declarando o senhorio de Jesus, declarando que Ele é Rei, declarando que Ele é Senhor e Salvador da minha vida, mas dessa vez falando com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, e não falando